Bem, e para encerrar as atividades de conteúdo do primeiro dia do Security Leaders Nacional, em sua versão 100% virtual, teremos o nosso quinto painel de debates com o tema A Importância da Criptografia em um Bom Plano de Segurança de Dados. Mais uma vez, graça a postos para receber o CEO da Criptos, Roberto Galo. Oi, Roberto. Olá, boa Tudo tarde bem? a todos. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Opa, Obrigado deixa eu abrir nós. aqui meu áudio. Tudo bem, Roberto? Tudo ótimo, tudo bem. Recebemos também o CISO da Swap Serviços Financeiros, Bruno Napolitano. Oi, Bruno. Opa! Oi, Olá, boa tarde. Bruno! Tudo bem, Tudo bem, Graça? Bruno? Tudo Tudo bem? bom? Tudo bem, graças Muito a Deus. bem-vindo. Bem-vindo! Obrigado. Convidamos também o líder em segurança da informação do mercado financeiro, Ricardo Durães. Oi, Ricardo, boa tarde. Oi, Olá, Ângelo. Ricardo! Olá, Graça. Prazer em revê-los. Opa! Tudo bem? Muito Tudo bem-vindo, obrigado pela ótimo. presença. E daqui a pouquinho também estará conosco a Karina Queiroz, que é CISO da Rabobank. Ela está concluindo uma reunião e assim que ela se Ah, tá desocupar, bom. ela virá compor esse painel conosco. Então, Graça, fique à vontade para papear com os nossos convidados, por favor. Tá ótimo, obrigada. Vamos lá, começar, né, para não comprometer aqui o nosso horário. Que bom. Bem, em primeiro lugar, agradecer bastante ao Roberto, nosso parceiro, Bruno, Ricardo, por estarem aqui conosco, e a nossa audiência, né? Porque nossa audiência está aqui até agora, nos acompanhando, foi uma audiência fiel, e hoje eu assumi um compromisso, sabe? Desde de manhã, eu estou dando um tom aqui muito importante para o Security Leaders, me comprometi a, em todos os painéis, forçar aqui a uma discussão, na verdade, a uma reflexão sobre uma agenda 21, né? Porque ao longo dessa pandemia, nós abrimos aqui na TVD um canal de debate. Toda semana eu estou aqui na TVD com todos vocês, CISOs e nossos parceiros nas empresas, debatendo essa pandemia, todos os impactos na segurança da informação. Tem sido um trabalho fantástico, nós temos estado aqui a postos, são horas e horas no ar, discutindo todos os aspectos relacionados à segurança, e, na verdade, para finalizar, né, temos aqui esse trabalho, são 2 dias, onde é importante a gente pensar quais são os desafios para 2021. Não sabemos ainda até quando essa pandemia vai durar, mas precisamos pensar. E a criptografia surgiu, e as perguntas relacionadas à criptografia, desde o início, quando a gente começou e pediu a audiência para contribuir, são bastante interessantes. Eu tenho já algumas delas aqui guardadas, né? E são, eu vou trazê-las aqui ao longo do programa, já as separei aqui, mas eu queria, antes de trazer essas questões, ouvir um pouquinho de vocês, e até começar, talvez, pelo Roberto, se a questão da criptografia, Roberto, se ela ganha ou ganhou ao longo dessa pandemia, assim como endpoint, assim como acesso privilegiado, todas as questões de segurança foram revisitadas durante essa pandemia. Tudo foi ou posto em xeque, ou foi revisto, porque virou pelo avesso tudo ao longo dessa pandemia. A questão da criptografia, né, também foi um aspecto, na sua opinião, pelo que você acompanhou dos clientes, Roberto, também foi uma questão que foi, de novo, revisitada. Eu queria que você passasse um pouco para a gente a tua impressão, o que você viu, o que você acompanhou dos clientes, para dar um pouco o tom do nosso debate. Porque, na verdade, a gente quer falar um pouquinho do que vem por aí, de como os CISOs estão vendo isso, mas eu queria só que você nos atualizasse sobre isso, o que você viu aí dos clientes. Maravilha. Em primeiro lugar, muito obrigado. É muito bom estar com um painel tão qualificado como esse. Na prévia aqui já tivemos algumas conversas boas e alguns aprendizados. Estamos no mercado de criptografia há quase 20 anos, a empresa tem 17 anos, mas começamos até um pouquinho antes, né? A gente começou a empresa quando nem existia a palavra empreendedorismo na língua portuguesa. Mais tarde cresceu e foi adiante. Mas a boa coisa é que depois de quase 20 anos você começa a ver o que é o erro clássico e qual o desafio novo que está vindo pelo horizonte.
né? Como isso se liga com a situação da pandemia? A pandemia forçou, como todo mundo sabe, muito negócio a se digitalizar na marra. E não necessariamente é um negócio que não tem recurso, ou um negócio pequeno. Bancões tiveram que fazer isso nas pressas, né? Então, quando a gente tem um cenário desse, onde coisas estão, basicamente, alguém chacoalhando a toalha da mesa e as coisas se virando, eu tenho que olhar tanto para os buracos que ficaram para trás, com os erros clássicos sendo cometidos, né? Isso aconteceu na parte de criptografia, vou comentar rapidamente, quanto o que está vindo adiante, né? A primeira coisa que a gente tem que parar e pensar criptografia, ela está em tudo, né? A gente acabou de publicar um livro com a Thomson Reuters, né? Eu escrevi um capítulo dentro do livro e ele fala assim, olha, o título é Criptografia não salva, mas mata, ou mas pode matar. A criptografia está em tudo, ela está desde a função de hash que você passa do banco de dados para proteger a senha do seu usuário, até numa questão que as pessoas não pensam muito bem. Quando eu protejo uma informação, quando eu cifro, né, encripto uma informação, eu não encripto uma informação para hoje, eu encripto ela para daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos. Né? Eu estou usando os algoritmos, os equipamentos, os sistemas adequados hoje para que essa informação permaneça sigilosa, for ou privada, falando de LGPD, no período de relevância dela, né? Então, eu vejo que a gente tem dois vetores. Tem aqueles que estão com pensamento estratégico, que estão vendo esse tipo de colocação que eu falei, né, do que a informação você não protege para agora, você protege para o futuro. E tem aquele pessoal que realmente está tentando tirar o buraco da estrada, né? Foi muito rápido e está cometendo erros clássicos. Então, eu vejo claramente esses dois vetores. Eu queria ouvir um pouco os CISOs sobre essa questão da agenda. E aí, uma das perguntas que já surge aqui em relação à criptografia, que eu acho que tem a ver com a Agenda 21, é a seguinte, que eu acho que pode ser um norte aí para o comentário deles. É a seguinte: com a LGPD em alta para 2021 e com as sanções que estão aí já previstas, né, independente do tamanho do negócio, vocês acham que uma estratégia de segurança em criptografia de dados não seria mais uma opção, mas sim uma obrigação? Isso está no radar de vocês para 2021? Bruno Napolitano, como é que você está vendo isso? A LGPD, né, hoje o Sabá abriu aqui o nosso evento falando que até o final de 2020 a NPD vai dizer a que veio, vai apresentar todo o seu time, lá todos os delegados, vai mostrar lá todo o seu escopo, e que as sanções, né, vão começar, e que a ideia não é ser tão punitiva, mas vai fiscalizar. Então, assim, na agenda de todo mundo tem que estar, na Agenda 21 tem que estar funcionando isso. Então, veio essa pergunta da plateia, né, para esse painel. Essa questão da criptografia vai ter que estar na agenda de vocês de forma mais obrigatória, mais consistente? Como é que você está vendo isso? Tá bom. Primeiro, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite. E eu acho que esse tema é o tema que eu vou falar mais rápido da história, Graça, porque eu sou 100% adepto à criptografia, à tokenização, o que quer que seja no nosso ambiente. O porquê que eu falo isso? Há 15 anos eu trabalho no ambiente de cartão de crédito, né? Então, onde a gente tem a separação, né, a segregação do que é PCI e do que não é PCI. E, por sorte, na Swap, né, onde eu trabalho hoje, e lógico que eu vou falar que é um mundo muito mais fácil, porque a gente nasceu na nuvem, nós não temos legado, coisa mais difícil que para as empresas grandes mudar vai ser muito difícil. Eu não segreguei o meu ambiente, o que é PCI e o que não é PCI, e o que eu vou criptografar e o que eu não vou criptografar. Ele é totalmente tokenizado e criptografado o meu ambiente. Ele é mais caro? Ele é mais caro? Sim, ele é o mais caro. Por quê? Porque você aumenta o seu escopo de auditoria, tudo. Mas, em contrapartida, eu estou protegido para PCI, eu estou protegido para LGPD, eu estou protegido para vazamento de dados. Então, eu sou uma pessoa que eu sou 100% favorável a você criptografar
100% do seu ambiente. Independe se é o ambiente do RH, se é o ambiente do fiscal, do financeiro. Gente, faça de uma vez só. Porque a dor de cabeça que muitas empresas hoje estão passando, né, e vão passar em 2021, vão passar em 2022, que os ataques não vão diminuir, só vão aumentar. O vazamento de dados, a gente viu o que foi o mês passado, o que vai ser esse mês e o que vai ser o mês seguinte, principalmente agora com a Black Friday, em que você, naquele ambiente, você pensa em criptografar ou mascarar ou truncar simplesmente um pedacinho da sua empresa, onde você só tem dado de cartão, em que você acha que só aquilo é sensível, mas hoje em dia não é só aquilo mais que é sensível, né? Isso se vazar, você vai ter uma penalidade do PCI, você vai ter uma penalidade da bandeira, mas hoje, se vazar o dado da sua folha de pagamento, você vai ter um problema com o órgão que foi criado, você vai ter a sua exposição na mídia. Então, eu sei que não é fácil, muitos devem estar achando, Bruno, é muito fácil, não é barato. Não, realmente não é barato, mas me deixa colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? E acordar de forma tranquila. Bem, eu passo a palavra para Durães. Durães já riu. Não, eu ia passar para o Roberto, mas eu resolvi passar para o Durães. Maravilha. Durães, o Bruno foi enfático, ele falou, vou responder rápido, certeiro, porque eu passei para ele porque eu sabia, ele é defensor ferrenho. Mas ele me deu a deixa quando ele falou, vou abrir um parênteses, é caro, fechou parênteses. Então, esse é o parênteses que eu quero abrir também para você, porque eu já tive essas discussões com o Durães, a gente já fez N painéis sobre isso, e é onde está o parênteses da história, né? É isso, né? É a turma que fala, eu sei, é bom, mas tem esse viés, né? E não é só o viés do caro, daqui a pouco eu já passo para você, Roberto, tem o viés também da cultura, né? Muitos falam que tem uma dificuldade cultural de você implementar, né? Como é que você vê essa questão, hein, Durães? Não só cultural, né? Também existe uma espécie de... do preconceito, acho que é uma palavra errada, mas uma resistência ali, até que não... Porque hoje o pessoal coloca a criptografia em alguns cenários muito simplificados, né? Tem gente que acha que o site tem SSL já estamos criptografados, né? E é uma visão muito simplista de criptografia, né? Criptografia dá para se aplicar em N casos, né? Tem um segundo cenário que o pessoal fala, criptografia em trânsito, que é SSL, criptografia em repouso. Mas, poxa, a gente pode fazer criptografia de muitas outras formas, né? E hoje, assim, embora não seja uma tecnologia barata, ela até com esse movimento de nuvem, os próprios movimentos das empresas responsáveis por softwares de criptografia, etc., hoje é sim um movimento mais acessível para as empresas, né? E eu entendo que até para o sucesso da empresa, na aplicabilidade da LGPD e de outros processos, a gente tem que considerar a criptografia em outros casos de uso de forma muito mais ampla. Por que eu não uso uma criptografia para trocar uma informação com o meu parceiro de cobrança, por exemplo, né? Por que eu não uso uma criptografia para troca de dados internos, por exemplo? Existem métodos hoje que são até simples e baratos, né? É lógico que quando você fala para um ambiente transacional, estruturas mais robustas, as tecnologias são outras e cai um investimento maior, mas existem tecnologias mais simples que podem ser aplicadas no dia a dia. Porque, afinal, por exemplo, o Bruno deu um ótimo exemplo, que é folha de pagamento, né? Muitas vezes esses dados, é natural eles percorrerem em locais, em um e-mail, em uma planilha, num diretório de rede, em alguns lugares, e o vazamento desses pontos pode causar prejuízos que a lei aí está mostrando para a gente, que são prejuízos muito mais significantes do que o caro da implementação, né? Então, talvez seja até um investimento mediante ao cenário que o país está enfrentando de lei e regulação, né? Então, acredito que a gente está num grau de maturidade que a criptografia passa a ser até um investimento, não só um custo, né? E provavelmente a gente conseguir, entre dos times de tecnologia, colocar a criptografia como algo comum,
algo corriqueiro, a gente começar a implementar em processos mais básicos, isso eleva o grau de maturidade de segurança de forma inestimável. Quer dizer, na verdade, né, saindo da posição do Bruno, né, o que você está trazendo é que, assim, considerar numa Agenda 21, né, a criptografia, até em processos mais básicos, né, e levando em conta alguns modelos que talvez nem sejam tão caros ou até sejam até investimentos, é uma agenda, é importante considerar isso numa Agenda 21. Né? Sim, Hoje, certeza. porque temos uma LGPD aí pela frente, né? Seria essa a tua visão, né, Durante? Exatamente. E tudo passa, é lógico, né? A questão de cultura, né? Tem que quebrar algumas barreiras, alguns paradigmas aí, talvez começar a implementar em alguns processos mais simples, onde eu tenho troca de informações com dados externos, mas, de fato, você ter uma agenda voltada, fomentar o uso de maneira ampla, traz muitos benefícios para o atendimento da lei, inclusive. Exato. Antes de passar para você, Roberto, quero ouvir a Karina. A Karina estava com um probleminha, acho que estava em outro compromisso, chegou. Não sei até quando você conseguiu ouvir aí a posição do Bruno, acho que a do Ricardo você conseguiu. A gente está numa primeira rodada, Karina, só para situar você, eu trouxe uma pergunta que a gente foi acumulando algumas questões que foram chegando aqui da plateia, porque a gente está dando um tom aqui para os nossos painéis, que seria a Agenda 21 do time de segurança. E uma pergunta que já chegou foi justamente com a LGPD em alta para 2021, independente do tamanho do negócio, uma estratégia de segurança seria ter a criptografia de dados sendo não mais uma opção, mas uma obrigação das empresas. Essa foi uma questão que chegou aqui para esse painel, então eu já coloquei ela aqui para avaliar o quanto vocês acham que isso seria importante numa Agenda 21 aí das empresas. E aí perguntei para o Bruno, que é um defensor ferrenho, o Durães fez uma avaliação aqui um pouco mais, né, equilibrada, queria saber a sua opinião aí sobre isso. Claro, ela bebeu dúvida. Até uma aguinha, Karina, para responder a pergunta. Bebi até uma aguinha, que não acabou a aguinha, preciso de uma aguinha. Acabou a aguinha, Karina? Eu tenho que pegar a aguinha. Bom, está me escutando bem, né? Estamos. Bom, eu também sou defensora, no fundo, a gente está falando de um controle de segurança super importante, né? Ele é um controle que, sim, normalmente é custoso, e é por isso que ele não é tão difundido, digamos assim. Todo mundo sabe que essas transferências de dados devem ter segurança adequada, e foi por isso, e não por isso a VPN ficou tão conhecida, né? Ela ficou muito mais conhecida porque é possível trabalhar de casa. Mas, então, como sempre foi muito custoso, e tem sempre também alguns viés, né? Do tipo, não, vai ficar tudo muito lento, né? Aquela coisa, o meu tráfego vai ser péssimo e tal, mas agora parece que as discussões estão cessando, né? E a criptografia, até quando eu compartilhei esse evento, eu coloquei, e a criptografia volta para o hall das estrelas, porque ela sempre existiu, então ela vai e volta. Quando é para, né, guardar segredo, ela vai. Aí depois acaba a guerra, para. Aí começa, então, né? E agora voltou para a guerra, nessa discussão da criptografia. Então eu sou completamente a favor. A gente está falando de segurança de tráfego, especialmente, não só tráfego, né? Backup, mídias, enfim. Mas a gente tem visto bastante vazamento de dados por aí. E é uma preocupação clara. Então, existe, lógico que, ainda bem, todas as tecnologias e, diria que ferramentas criptográficas, elas foram evoluindo, né? Então, tem como fazer na web, tem como fazer para backup, vários tipos de mídia. Então, soluções é um problema, né? É mais a gente sentar mesmo, avaliar, que nem eu escutei o Ricardo falando, Ricardo comentou qual é o custo da perda do dado. É muito mais essa avaliação que a gente já faz para tudo, que é de segurança, né? Identificar qual é o custo da perda do dado para dizer quanto custa a implantação da criptografia e colocar no plano, né? Então, apesar da lei e também da regulamentação lá
da GDPR, né? Tanto a LGPD quanto a GDPR não deixarem claro a necessidade da criptografia, os controles por si já diz que é muito mais eficiente se for com criptografia, né? Então, sim, com certeza está no roadmap. Eu acho que de quase todos os CIS estará em algum ponto do roadmap a implementação de cripto, nem que seja no e-mail, ou em middlewares, ou na web propriamente, depende da camada, por ele ser na rede, né? Então, em algum momento vai entrar algum projeto, possivelmente, que envolve criptografia. Eu acredito nisso. Outra pergunta que surge aqui, aí eu vou começar, no caso, com o Roberto, essa questão, Roberto, para depois os outros comentarem também, se hoje você acredita que existem aplicações, várias perguntas vieram nesse sentido, se você acredita que existem determinadas aplicações ou determinados setores, determinados mercados, e talvez financeiro, enfim, onde a criptografia se aplicaria ou se justificaria de forma mais adequada. Obrigado pela pergunta. Primeiro, quero dizer que concordo com tudo que meus colegas disseram e queria chamar a atenção para o que o Bruno comentou. O que o Bruno escreveu quando ele estava dizendo é que ele tem uma estratégia de criptografia. Não é? Assim como certas empresas têm uma estratégia de backup, uma estratégia de resiliência, o que é necessário é que todas as empresas tenham uma estratégia de criptografia, porque a estratégia de criptografia casa com a análise de riscos e permite dizer o que você está investindo, onde você está investindo, isso do ponto de vista de negócio, e fundamentalmente, se a gente prestar atenção aqui em que todos disseram, tem ferramenta para isso, tem ferramenta para aquele outro item, é caro, é barato, ela permite com que você tire o melhor de cada produto que você tem. Né? Hoje, por exemplo, quem tem Windows Server, seja na nuvem ou na sua infraestrutura on-premise, tem certas capacidades de criptografia que estão ali embarcadas. Quem tem um database Oracle, de novo, seja na nuvem, seja on-premise, tem certas capacidades. O fato é que é necessário, do ponto de vista de processos, de proteção de informação e de tecnologia, você amarrar essas coisas e fazer com que elas funcionem direito e sem gaps no meio. Né? Então, a estratégia de criptografia é o elemento que liga tecnologias, processos e riscos de negócio. E, basicamente, isso começa como começa qualquer outro trabalho, com uma avaliação. Às vezes pelo time interno, às vezes pelo time de consultores. Depois de feito essa estratégia de criptografia, aí você decide onde você investe. Né? Tem um dado importante, salvo engano, é da Verizon de 2 anos passados, faz 2 anos, ela dizia o seguinte, olha, o custo do data breach é tal, né, um certo conjunto ali de milhões, e o elemento que mais reduz depois de IAM, né, identificação, autorização, gestão de identificação e autorização, é uma estratégia de criptografia. Né? E às vezes isso não significa grandes investimentos. Aliás, hoje existe criptografia boa, que cobre tudo para todo o tamanho de empresa. Você pode começar com uma empresa pequena, 100% digital ou não, usando criptografia em nuvem, né? Pode começar tão barato, sei lá, como R$1.000 por mês, né? Até uma operação 100% hard, com seus próprios data centers, onde, obviamente, o investimento vai ser maior. Né? Felizmente, a gente passou da era, né, onde a gente pensava em criptografia. Não, criptografia é sinônimo de começar a brincar com alguns milhões de reais. Isso não existe mais. Né? Mas o que é importante é o elemento que unifica tudo, a estratégia de criptografia. Fizemos já para vários clientes, para várias empresas, e os resultados são ótimos. Você mitiga muito o risco, você tem grandes vantagens. Outra coisa que me chamou a atenção, desculpa, Cida, mas eu vou comentar um pouquinho aqui, é a motivação pelo qual você está implementando criptografia em um motivo ou outro. A gente não pode esquecer que a gente sempre tem 3 grandes motivos. A gente tem questões de compliance, né? E aí LGPD, GDPR e tudo que relaciona, se eu estou falando de dados médicos, tem que cifrar mesmo e acabou, né? Esse é um grande motivo. Se sua indústria é uma indústria que está sob LGPD ou GDPR ou
médico, você tem que cifrar, não esquece, cifrar, autenticar, criar traços de auditoria, etc. Então, você tem mitigação de risco puro e simples, né? Então, é aquele risco, eu quero diminuir a possibilidade do dado concretamente ser adulterado ou vazar, né? Criptografia protege a integridade também. E o terceiro grande motivo é quando a criptografia permite alguma coisa de novo, né? Pega o certificado digital, seja assinatura qualificada agora, ICP Brasil, ou não, seja avançada. Ele permite novos modelos de negócio. O sujeito não precisa ir mais até o balcão, faz todas as transações online. E cada uma dessas motivações, de novo, é espelhada nessa estratégia de criptografia, para retornar e apoiar o negócio naquilo que ele precisa. Ele precisa de compliance? Tá, ok. Ele precisa de mitigar risco? Ok. Ele precisa criar valor novo. A criptografia serve para criar valor novo. Aí, como já falei um bocado e me perdi na sua pergunta, você podia só repetir o finalzinho? Não, na verdade era isso, né? Era quais seriam os motivos, né? Ou quais seriam as áreas, e aí as áreas, setores, né? Quais seriam os setores? Acho que, de certa forma, você respondeu um pouco. Exato. E se seria finanças, saúde, mas eu acho que com a sua pergunta, de certa forma, com a sua resposta, de certa forma, você respondeu quais seriam as áreas. Eu acho que ficou respondida aí a questão. Acho que está respondida. Se não, o pessoal retoma aqui a pergunta. Eu só queria deixar uma observação, assim, né? A gente vê setores onde realmente as coisas elas pegaram fogo, né? Então eu falo na questão de pagamentos, com PIX. Eu acho que setor quando financeiro, as pessoas percebem, né? O risco, né? Exato. Eu acho quando que as setor empresas percebem financeiro... o risco, é importante, exatamente. Eu tenho uma frase aqui, Bruno, eu acho que tem na verdade, 2 comentários aqui para você. Um eu não ia trazer agora, mas vou trazer porque eu acho interessante. Eu fico aqui acompanhando também o que o pessoal vai mandando aqui, e esse comentário aqui para você é muito importante. E o comentário é o seguinte: como o Bruno falou, com criptografia eu consigo dormir em paz, ou seja, a criptografia é a grande resposta para os CISOs conseguirem dormir. Então, eu acho, Bruno, que essa frase eu achei interessante. Mas, na verdade, o que eu queria trazer para você é um comentário aqui muito importante de uma frase que é a seguinte: o Edward Snowden, um analista de sistemas que denunciou, você conhece todo mundo, o Programa de Vigilância Global da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, escreveu para o The Guardian, em outubro de 2019, o artigo Sem criptografia, nós perderemos toda privacidade. Este é o nosso novo campo de batalha. O que você acha, Bruno, dessa frase do Snowden? Eu vou partir um pouquinho para as redes sociais, tá? Eu acho que a gente já não tem privacidade há um bom tempo. Eu sou uma pessoa que a única rede social que eu tenho é o LinkedIn, por diversos motivos. Acho que minha vida. Eu trabalhei fortemente num banco onde eu trabalhava com segurança física e lógica, e cansei de ajudá-los voltando do exterior e sendo abordados em Guarulhos, sendo assaltados. Por quê? Porque a pessoa está voltando de Miami, está postando check-in lá naquela famosa rede social: estou voltando de Miami, comprei um brilhante para minha esposa, e um monte de gente está olhando tudo isso que essa pessoa está fazendo nessa rede. Quando ele chega em Guarulhos, ele acaba de ser assaltado aqui, vindo para a casa dele. Aí eu te pergunto, que privacidade essa pessoa quer? Nenhuma. Por isso que lá atrás, quando surgiu a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que eu tive uma discussão grande com você no Hotel Renascença aqui em São Paulo, para um evento patrocinado, acho que até pela Symantec. Assim, a gente está tão preocupado em proteger o dado, proteger aquilo, mas você vai numa rede social, os dados estão todos expostos, né? Esse é o meu comentário em relação aos dados. Eu só queria fazer uma observação de 30 segundinhos, rapidinho, em relação à criptografia, que numa empresa que eu passei há um tempo atrás, a gente estava fazendo uma prova de conceito de uma ferramenta de criptografia. E naquele momento, era a ferramenta ideal para você implementar uma LGPD. Por quê? Porque na hora que a gente colocou ela na borda, né, o que saía de informação para call center, para isso, para aquilo, era a melhor ferramenta
que existia e que existe até hoje do que você contratar uma consultoria e você mapear processo para saber aonde você tem dados sensíveis. E eu fiquei abismado de saber o que a gente mandava para fora, né? E eu tenho certeza que hoje, se a gente pegar uma empresa, né, que tem o seu processo de LGPD implementado, tem os processos sensíveis, todos cadastrados, monitorados bonitinho, ela vai ter surpresa do que ela manda para fora. Em alguns casos, a pessoa lá do outro lado, ela precisa de um componente para abrir. E aí ela não vai conseguir abrir, a primeira coisa que ela vai fazer é sair gritando para a empresa, vocês me bloquearam, agora eu não consigo mais acessar. Opa, você está recebendo algo que você não deveria receber, né? Isso é importante. Eu gostaria de trazer mais algumas perguntas, embora eu veja aqui que o tempo tá correndo aqui, mas eu acho importante. Karina, se o cybercrime usa criptografia para atacar, você acha que a SI também teria que usar uma sofisticação de criptografia avançada para se proteger, muito mais avançada da que ela tem usado hoje, já que a criptografia do cybercrime está sendo muito avançada? Qual é a tua avaliação nesse ponto de equilíbrio aí? Na verdade, a palavra é essa mesmo, é equilíbrio. Porque, no fundo, o que a gente tem que saber é exatamente o que eles sabem, né? Eu não vejo uma área de segurança que não esteja se desenvolvendo, absolutamente. A gente tá querendo se defender do quê? A gente tem que entender isso, né? Isso que está acontecendo. Então, o problema é esse? Qual é esse problema? Deixa eu entender, né? Então, independente da criptografia, para todos os tipos de incidente, né? Que fosse um DOS, enfim, está acontecendo uma negação de serviço, quer dizer, de onde está vindo? Por que está vindo? Quer dizer, eu estou preparado? Então, isso é um trabalho eu nem diria que é de inteligência, ele é mínimo, né? Apesar da inteligência, threat intelligence trata exatamente isso, modelos de ameaça, entendimento da ameaça profundamente, fator também que estão por trás dessas ameaças, mas acho que nem precisando chegar lá, claramente, se a gente tem que lidar com um assunto, a gente precisa entender, e aí eu acho que cabe a resposta que sim. A gente precisa estar tem que ir atrás, né? no mesmo tem que correr nível atrás, e né? mais, eu diria, né, do que estão os atacantes. Sim, sem dúvida, para todos os tipos de ataque. Correr. E uma última pergunta, Durante, que eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente, né, para a gente tentar responder essa última aqui. Para uma Agenda 2021, né, você falou sobre os desafios de vários tipos de criptografia, que tipo de combinação com outras tecnologias a criptografia pode proporcionar para a SI? Você já chegou a avaliar isso ou experimentar algumas soluções? É claro que a criptografia por si só, entende que talvez ela seja uma das últimas barreiras ali, né? Por exemplo, a gente comentou sobre um vazamento de dados, né? Se o atacante consegue entrar na sua rede, capturar alguma informação e levar para fora, se a informação estiver criptografada, com certeza você vai ter uma barreira de proteção a mais. Mas é lógico que, além da criptografia, a segurança, na verdade, é sempre um conjunto, né? A segurança ela vai cobrir processos, pessoas, vai cobrir tecnologia. Então, você adotar eu já vi muitos projetos que às vezes a estratégia abraça uma tecnologia ou um tema em específico e, poxa, o problema passa na lateral ali, né? E vai pela porta dos fundos, né? Então, exato. Então, por exemplo, não adianta nada eu ter por exemplo, minha rede completamente criptografada, meus dados criptografados, eu ter um ataque de ransomware que disponibiliza, e eu não tiver, por exemplo, um PCN, uma estratégia de backup bem pronto para me estabelecer, ou mesmo mecanismos que me impeçam de ser atacado, né? Então, com certeza a criptografia é um fator importante, acho que ela está como a Karina falou ali, ela tá na evidência dos assuntos, né? Principalmente quando a gente fala de privacidade, mas ela, por si só, ela não te resolve todos os problemas de segurança. Vai ter que ter um roadmap, um plano diretor de segurança
que compreende todo o ciclo de vida. A gente está falando bastante de dados, né? Então, falando de dados, o ciclo de dados, como você recupera, backup, a criptografia não só em trânsito, em repouso, a criptografia de backup, formas, sua estratégia de PCN para recuperação. Então, certamente, ela ela precisa vir acompanhada de outras tecnologias. Perfeito, bem respondido, muito bom. Rapidinho, Bruno, uma mensagem final aí, estamos no final aí, você gostaria de deixar uma mensagem final, e Roberto também depois, rapidinho. Rapidinho, para não estourar o tempo de vocês, vamos pensar em criptografia, eu acho que será um avanço, acho que para todos nós, para 2021, que tenhamos nosso ambiente um pouco mais criptografado, acho que vai ser de grande valia para a gente. Perfeito, Bruno, muito obrigada. A Karina já deixou também aí falando sobre a necessidade de correr atrás e equilibrar aí. Ricardo também deixou. Roberto, rapidinho, sua mensagem final aí do nosso painel, por favor. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Realmente a criptografia ela está em todo lugar e eu gostaria de dizer que a gente está lançando nesses dias agora um serviço de criptografia em nuvem que pode ajudar as suas aplicações para empresas de qualquer tamanho, né? Fazer aquele KMS que você queria, Key Management System, ou usar mesmo para cifração de base de dados, o que quer que seja. Agradeço a todos, espero que todos tenham um bom final de tarde. Ótimo, muito obrigada, Roberto, pela parceria. Muito obrigada também, Bruno Napolitano, sempre aqui com a gente, Ricardo Durães, obrigado, prazerzão revê-lo. Karina, presença feminina sempre muito boa. Gente, um abraço virtual imenso para vocês, adorei, muito bom, excelente painel, muitíssimo obrigada também à nossa plateia, contribuindo aí sempre com perguntas sempre muito interessantes, muito bom, muito obrigada. Último painel do dia, muito bom, e agora temos uma nossa premiação, não é isso, Ângelo? Continue conosco, não acabou ainda muito o Security bem. Leaders. Muito Parabéns bom, a todos obrigada. vocês. Obrigado pela participação. Obrigada, pessoal.